Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Então vamos lá? Boa noite a todos. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e, através de um silêncio exterior e interior, vamos nos acalmando, nos tranquilizando, acerenando os nossos corações, para que o sentimento de gratidão tome conta de nosso ser. É o momento que nós nos ligamos do mundo lá fora. É o momento que mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente de paz, de serenidade, de trabalho, de alegria, de confraternização, onde as entidades das mais diferentes denominações religiosas se aproximam. Se aproximam pela vibração de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade, onde sabemos que todos, por caminhos diferentes, estamos buscando essencialmente as mesmas coisas. E agradecemos também a toda a espiritualidade que nos envolve, que nos protege, que nos sustenta. Aqueles que se reencarnaram conosco, que fazem parte da nossa jornada terrena, nós agradecemos, porque cada pessoa que passa pela nossa vida, não importa se é por 1 minuto ou se é por 100 anos, nos ensina algo. Tudo tem o porquê, tudo tem o para quê. Nós estamos aqui nessa abençoada escola chamada Planeta Terra para um único aprendizado, o amor. O amor que nós devemos a nós mesmos, o respeito, a consideração, a gratidão pela oportunidade que estamos tendo, em um mundo tão conturbado, que possamos ter essa possibilidade de sermos um agente facilitador, alguém que sorri, alguém que abraça, alguém que sente as dores do próximo, que compartilha, que divide, que de alguma forma mostra o quanto podemos ser solidários. Tem um momento que nós buscamos a espiritualidade, esse reforço maior, esse impulso transcendental. É aquilo que nos faz falta, é aquilo que nos sustenta. Mas quando nós deixamos o sentimento de gratidão tomar conta dos nossos corações, vamos sentindo esse acolhimento, esse abraço, esse envolvimento. Uma gratidão diferente, uma gratidão pela vida, uma gratidão pelo universo, pela existência, por tudo aquilo que acontece conosco. E quando nós nos permitimos sentir essa gratidão, percebemos o quanto somos amados e acolhidos. Tem um momento que todos nós, encarnados e desencarnados, no mesmo universo dimensional, buscando essencialmente a mesma coisa, a paz, a serenidade, um contato com a nossa essência. E através dessa doutrina que acolhe a todos sem distinção, que vê irmãos em todas as partes e que nos dá a oportunidade de trabalho. E que Deus possa nos conceder sempre a oportunidade de trabalho. Essa é a nossa terapia. É isso que nós necessitamos. Que assim seja. O capítulo da noite: não se pode servir a Deus e a Mamon. É interessante, né, entender. Primeiro vamos entender que é Mamon, né? Mamon é um deus pagão, uma divindade adorada pela Síria na antiguidade. Não, tem que pôr óculos, não vai ter jeito. Até tentei, mas não vou conseguir. Ok? Representava a riqueza. Sua estátua era fundida em metais preciosos, principalmente ouro. Então, Mamon vem exatamente dessa divindade que nós cultuamos também. É interessante a doutrina espírita que nos coloca nessa condição. Estávamos lá, fazíamos aquilo, estamos num processo de aprendizado. Por isso que não dá para julgar, para condenar. Porque até ontem estávamos fazendo praticamente a mesma coisa. Ok? E a doutrina espírita, através da ciência, também da antropologia, vai nos mostrar que houve horizontes.
horizonte tribal, horizonte agrário, horizonte civilizado, o horizonte profético e o horizonte espiritual. Então todos nós passamos por aqui. Eu estou colocando aqui, 300 mil anos de história. No mínimo 300 mil anos de história. Só para vocês terem uma ideia. E passamos por todos esses horizontes, porque isso faz parte de um processo evolutivo. Estamos no último. E no planeta Terra não existe além desse. Estamos no horizonte espiritual. É aqui que nós vamos entender, adorar a Deus em espírito e verdade. Espírito em essência, verdade em conhecimento. E é o século XXI que vai nos dar todo o subsídio científico e filosófico para entender isso. Para quem não sabe, a doutrina espírita do século XXI é uma doutrina científica. Muito da ciência vai estar atrelada aos conhecimentos que nós estamos trabalhando já há algum tempo. Então esse horizonte espiritual aqui vai ampliar os nossos horizontes nesse sentido. Mas era necessário passar por todos esses. É um processo evolutivo, é um processo de crença, é um processo de adoração. E aí nós temos dentro desse processo as crenças, que são milênios de aprendizados, milênios de aprendizado. É interessante isso. E a fé, ela é só despertada no reino hominal a partir de mundos primitivos. A partir de mundos primitivos. E ela passa pela litolatria, fitolatria, zoolatria, e antropolatria. Então, dentro desses horizontes, você tem todas essas fases de adoração. Tudo isso é muito válido? Sim, sem dúvida. Era a forma que nós víamos, era a forma que nós interpretávamos, estava de acordo com o nosso momento evolutivo. Então, se isso existe em pleno século XXI, não há problema nenhum nesse sentido. Nenhum nesse sentido. É só uma forma material da gente sentir a divindade. Então, não cabe nenhum tipo de julgamento, ou qualquer condenação, ou qualquer tipo de preconceito. Ok? Porque o que vale realmente é o que nós carregamos no coração. Mas à medida que nós vamos nos libertando dessas crenças importantes, que é diferente de fé. Fé é uma certeza, fé é uma confiança. É uma confiança que nós temos, que nós vamos adquirindo num processo de maturidade espiritual. Fé é algo que você vai conquistando através de estudo, de pesquisa, de reflexões, estagiando em várias escolas cristãs ou não cristãs, não muda nada, porque Deus é único, não importa o nome que você dê para Ele. É até interessante o nome Deus, porque a gente percebe onde nós nos localizamos dentro do nome Deus. É uma particularidade. O eu está dentro de Deus. É como se nós fôssemos o centro. Deu para você entender? Olhando para a palavra Deus, já dá para tirar alguma coisa ali. O eu está exatamente no centro da palavra Deus. Como se nós, filhos de Deus, representássemos toda essa divindade. Então, às vezes, um nome não é à toa. Existe uma razão, existe um porquê. Mas à medida que nós vamos substituindo as nossas crenças, essa fé vai se fortificando. A fé está baseada em razão, em bom senso, em estudo, em pesquisa, em reflexões. Às vezes um ateu tem muito mais fé na vida do que o próprio religioso. Olha, interessante isso. Quando nós falamos em ateus, nós vamos dividir ele em dois grandes grupos. Os ateus filosóficos e os ateus psicológicos. A maioria deles são filosóficos. A maioria, 90% deles são filosóficos. 10% deles são psicológicos. Vamos falar sobre o ateu filosófico, que é o mais importante. Vocês imaginem, há séculos atrás, da Idade Média subindo, ou antes disso inclusive, lá na Grécia já existia esse tipo de situação, tudo aquilo que confrontava a religião. Todo conhecimento, toda descoberta que confrontava. Não que a descoberta confrontava, mas ia contra o quê? Os dogmas. Tudo que ia contra os dogmas, as verdades indiscutíveis, eram vistas pelos religiosos como uma aberração, como algo do diabo, qualquer coisa nesse sentido, para desvirtuar o caminho da humanidade. E quantos cientistas, e quantos filósofos, e quantos pensadores, isso temos lá da antiga Grécia, que não foram mortos em nome de Deus, trucidados em nome de Deus.
queimados em nome de Deus. E não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 3 vezes. Em nome de Jesus. Agora vocês imaginem um espírito desse, que foi queimado, destruído, por várias gerações, por várias reencarnações, em nome de Deus e em nome de Jesus. Aí você chega para ele hoje e fala, em nome de Deus, em nome de Jesus. Deu para vocês entenderem ou não? Ele não quer nem ouvir falar. Ele tem razão? Muita. Vocês concordam? E muita razão. E muita razão. Porque no seu subconsciente ou no seu inconsciente está o registro. Ele não se lembra porque o cérebro dele não permite. Porque o cérebro só registra coisas dessa existência. Mas no seu subconsciente ou no seu inconsciente, essa palavra em nome de Deus, em nome de Jesus, causou sofrimento, causou destruição. Entenderam? Porque parte deles não acreditam. Porque quando eles descobriram algo diferente... Quem assistiu o filme aqui, Charles Darwin? É interessante esse filme, né? Porque é de uma família católica, toda uma estrutura católica. Ele também era católico, sem dúvida nenhuma. Mas à medida que ele ia descobrindo aquilo, a teoria evolucionista das espécies, ia confrontando com aquilo que estava ao lado dele. Toda vez que ele ia perguntar para os padres da época, existia um bloqueio nesse sentido. E ele era um cientista. Ele ficou dividido entre a sua fé e as suas descobertas. Então você percebe que ele é um cara desequilibrado o tempo todo. Porque ele não conseguia conciliar uma coisa ou outra. Quanto mais ele estudava, mais ele pesquisava, mais de frente batia com os dogmas. Quanto mais ele não pesquisava e estudava, mais vazio ele se sentia. Então o filme inteiro passa o desequilíbrio de um cientista. Por quê? Era um problema pesquisar? Não, muito pelo contrário. Ele não estava sozinho. Mas quanto mais ele pesquisava, mais de frente ele batia com seus dogmas. De toda uma sociedade, de toda uma família. Então, para o espiritismo, a teoria da evolução da espécie humana, ela é real, certo? A gente, certo. Para a ciência é assim mesmo, né? Oh, sim. Posso fazer uma pergunta? Tá. É bom essa pergunta, adorei essa pergunta. Tá? O mundo se divide entre criacionismo e evolucionismo, sim ou não? Já viram essa discussão? Ok? Temos um criacionismo básico, mágico, de Adão e Eva, daquele jeito, não assim? E temos um evolucionismo frio. E aí, como que a doutrina espírita se coloca aí? Ela é criacionista ou ela é evolucionista? Vai cair na prova, pessoal, anotem essa, porque vai cair na prova. Baseado na sua pergunta. Se alguém perguntar para vocês, tá, você é espírita? Sou. Você é criacionista ou você é evolucionista? E onde fica Deus nessa história? Deus criou o princípio. Então, e onde fica a evolução nessa história? Das bactérias. Perceberam? Então a resposta é um evolucionismo espiritual. Nem é uma coisa, nem é outra. Você tem um start, Deus, ok? Um criador, mas todo um processo evolutivo dali para frente. Simples e ignorante, sábio e virtuoso. Isso é um processo evolutivo. Né? E é interessante a questão 540 do Livro dos Espíritos, pessoal, lá no rodapé, que falar isso hoje já dá um nó na cabeça de muita gente. Eu estou no século XXI. Se você falar isso hoje, já dá um nó. Eu imagino essa questão no século XIX, onde se estava pensando num processo evolucionista, e a questão 540 no rodapé fala assim, que tudo se encadeia na natureza, que o arcanjo começou pelo átomo. Está lá, numa questão de mais de 160 anos, que o arcanjo começou pelo átomo. Entenderam onde é o processo evolucionista aí ou não? Hoje nós sabemos que é muito mais do que isso. Mas para o século XIX, onde estava se estudando a estrutura atômica, se sai com essa questão. Que o arcanjo começou pelo átomo. Veja. Então existe um princípio espiritual no átomo muito antes disso. Ok? Nas subpartículas atômicas. Já existe. Já ouviram falar de bósons de Higgs? A subpartícula da subpartícula, através de um acelerador, descobriram que existe uma vibração, Aí, é exatamente aí que começa um processo evolutivo. Então é um evolucionismo espiritual.
Evolucionismo espiritual. Aí vem a questão de Charles Darwin, né, de todos os evolucionistas da época. Mas em que momento o macaco desceu da árvore? A resposta é: ele nunca desceu da árvore. Ele está lá até hoje. Quem desceu da árvore foi o princípio espiritual, que foi para o plano espiritual. Quando ele volta, ele já volta um pouco melhorado, num corpo de macaco, porque não tinha outro, ok? Mas já com outros hábitos. Entenderam ou não? Então o macaco está na árvore até hoje. Foi o princípio espiritual que entrou no processo evolutivo. Acho que fica confuso Exatamente. A divisão do espírito e da carne. Aí é que está. A evolução se dá no plano, isso é a aula da Gênesis, tá? Você tem no plano material e no plano espiritual. Plano material e plano espiritual. Plano material e plano espiritual. Então, os hiatos que você encontra no plano material é porque a evolução se deu no plano espiritual. Entenderam ou não? Então, os hiatos que a ciência não encontra é porque nesse vazio, nesse hiato, o processo evolutivo se deu no plano espiritual. Entenderam? É lógico que os princípios espirituais, no caso, não os espíritos, a evolução de 99% deles está na matéria. É muito pouco o que evolui no plano espiritual. São ajustes. Só ajustes. Porque são princípios espirituais. Nós ficamos muito mais no plano espiritual do que no plano carnal. Nós já invertemos essa situação. Nós já invertemos. Ficamos muito mais no plano espiritual do que no plano carnal. Então é um evolucionismo espiritual. Então ele acaba afirmando todo o processo evolucionista, e explica um pouco mais. Alguns hiatos acontecem porque uma parte dessa evolução se dá no plano espiritual, ainda inacessível para a nossa ciência. Ok? Entenderam? O Espiritismo é filosofia, ciência e religião. E é interessante que na Gênesis tem uma questão que diz o seguinte, uma frase de Allan Kardec: se sobre uma questão a ciência falar algo, isso ele falou, pessoal, mais de 170 anos atrás, e confirmar o que ela está falando, e o Espiritismo falar outro, fique com a ciência. Palavras de Allan Kardec. Olha, interessante. Passaram-se 170 anos. Vocês acham que aconteceu? Tudo que a ciência evoluiu nos últimos 170 anos só confirmou o que tinha ali. Porque eram espíritos superiores que estavam passando. Não donos absolutos da verdade, mas eram espíritos superiores passando as informações. Então, todo esse processo de crença, nós participamos, todos está no nosso inconsciente, individual e coletivo, nos arquétipos, nas formas de expressão, ok? Mas à medida que você vai evoluindo, você vai transformando as crenças em fé. E a fé é algo inabalável, porque ela anda lado a lado com a razão. Ela evolui, claro que ela evolui, mas ela anda lado a lado com a ciência, com a filosofia, com as artes. É um complemento de tudo isso. Ok? Então veja, chega um momento que a gente começa a perceber que no nosso caso, especificamente, por que a gente fala de Jesus? Porque Jesus é o Cristo planetário. Depois que a gente passar da condição de arcanjo por alguns milhões de anos, seremos chamados a começar na primeira escola de Cristos. Tudo bem? Já estão preparados para isso ou não? Ok? É assim que funciona. Primeiro você começa sendo um anjo da guarda. Depois você passa a ser um anjo de uma família. Depois você passa um anjo da guarda de um pequeno bairro. E aí sucessivamente. Aí o bairro vai crescendo, a cidade pequena, a cidade média, a cidade grande. Aí você pega um estado, aí você pega um país, aí você vai crescendo. São milhões e milhões de anos. Até que chega um ponto que você passa a ser um Cristo planetário, na formação de um planeta Terra. Então no nosso sistema solar existem milhões de Cristos. Existe o Cristo planetário, existe o Cristo do sistema solar, existe o Cristo galáctico, existe o Cristo intergaláctico. Para por aí, né? Chega, tá bom, né? Para por aí, pode falar. Cristo. Sim. Também começou da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. Por que então que ele evoluiu mais rápido do que nós e chegou ao ponto de vista? Então é difícil falar que ele evoluiu mais rápido, é que ele não passou pelo planeta Terra. Sim, ele já era Cristo e então ele encarnou. No planeta Terra. No planeta Terra ele já era um Cristo. Sim. Então ele veio depois de um tempo dar o exemplo, servir de guia e modelo. Então os Cristos, em um momento, eles não reencarnam, no nosso caso, eles encarnam. Como nós evoluímos.
Não, ele evoluiu como nós evoluímos, ele não evoluiu no planeta Terra. Porque há 4,5 bilhões de anos ele já era um Cristo. Emmanuel, essa é uma frase de Emmanuel. Falou, os mundos pelos quais o nosso Cristo já passou, já não existem mais há bilhões de anos. Entenderam ou não? O Cristo, os mundos pelos quais o nosso Cristo já passou, já não existem mais há bilhões de anos. O planeta Terra vai acabar um dia? Sim ou não? Sim, ele está na metade da sua vida. Isso é ciência falando. É ciência. Tem planetas nascendo agora? Tem. Tem planetas morrendo agora? Tem. O nosso tem uma previsão de 9 bilhões de anos. A previsão é de 9 bilhões de anos. Está em 4,5 bilhões de anos. Estamos na metade. Dá para terminar de pagar o carnê. Fiquem tranquilos. Dá tempo. Esse tempo aí dá para terminar de pagar o carnê. Ok? Dá para terminar. Ok? Então ele tem mais 4,5 bilhões de anos. Chega uma hora que ele não existe mais. Outros planetas estão nascendo. Então, há 4,5 bilhões de anos, falar um pouquinho de Gênesis, né? O Cristo, 4,5 bilhões, com a força do pensamento, porque à medida que você vai evoluindo, você vai perdendo os corpos de manifestação. Nós temos 7 corpos, ficamos só com os 3 primeiros. Ok? Que é o átmico, que é a essência, o búdico e o mental superior. Os outros 4 a gente não precisa mais, quando nós estamos nessa condição. Aí é só a força do pensamento. 2 energias. A energia do pensamento e a energia criadora. Esse Cristo, o planeta Terra não existia. Numa explosão solar que existe até hoje, uma massa incandescente se desloca e ele pega essa massa incandescente com a força do pensamento, leva até aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. 149 milhões e 800 mil quilômetros, para ser mais preciso. Tudo bem? E por que nessa distância? Em estado líquido. E a água em estado líquido é a nossa essência. 70% do planeta Terra é água. 70% do nosso corpo físico é água. Vocês concordam ou não? Então, nessa distância, a vida se manifestaria dessa forma. Se fosse antes era vapor, se fosse depois era gelo. Então, nessa distância, tudo é matemático. Ele fez isso. Aí alguns bilhões de anos de estabilização, para depois de 3,5 bilhões de anos aparece o primeiro ser vivo. Uma bactéria. Aí ele precisou levar 3,5 bilhões de anos. Primeiro uma evolução química, depois uma evolução biológica. Entenderam? E a gente vem aparecer aqui, ó, 300 mil anos atrás, mais ou menos. E nos achamos. Deu para você entender? Então, isso é um Cristo. Chegaremos lá? Vai demorar um pouquinho, mas chegaremos. Ok? Chegaremos. Porque essa é a nossa função. Oi? Faculdade de Meio Ambiente. Ótimo, excelente. Eu tinha professores que falavam que as teorias, por exemplo, de as coisas que a gente faz para o meio ambiente tem consequências. Tem consequências, sim. Mas a história de aquecimento global, que o mundo vai acabar e que tudo vai acabar, não existe pela conta. Sim. Não existe, certo? Não. É lógico que o ser humano, com as suas ações, ele traz prejuízos para si mesmo. Isso é um fato. Ok? Pelas nossas ações, sem dúvida nenhuma. Mas é a natureza respondendo às nossas ações. Mas dentro dessas ações, você tem toda uma coordenação de um Cristo e os seus ministros diretos. Está tudo de alguma forma, sob controle deles, até hoje. E o livre-arbítrio não é 100%. Livre-arbítrio. Então eles dão um livre-arbítrio relativo, não é absoluto, para atender às nossas necessidades evolutivas. As nossas necessidades evolutivas. Então o homem vai até um certo ponto, até onde é permitido, que de alguma forma não desequilibre o que está à sua volta, porque você tem outros Cristos, outros Espíritos superiores, mantendo tudo aqui. No universo tudo está em equilíbrio. Tudo está em equilíbrio. Ok? Então o que nós enxergamos muitas vezes caos no universo é uma transformação acontecendo. De mentes crísticas. De mentes críticas. Então, o processo evolutivo, aí você vai subindo. Nosso Cristo, por exemplo, para quem não sabe, ele já foi promovido, tá? Existem promoções no plano espiritual, ok? Hoje ele é um Cristo solar. O que é um Cristo solar?
Ele cuida de um sistema solar, que ele está sob o comando de um Cristo galáctico. Perceber isso vai longe, tá? Isso não tem fim. Isso não tem fim. O processo evolutivo tem um início, mas não tem um fim. Faz sentido? Muito sentido. Ok? Então veja, dentro disso daqui nós vamos começando a entender, mas a gente só vai começar a ampliar esse horizonte a hora que eu unir filosofia e ciência. Porque a religião é uma parte da verdade, a filosofia é outra parte da verdade, a ciência é outra parte. Então você junta tudo isso. Aí você consegue enxergar isso de forma mais clara. Você tem que unir essas três grandes forças. Ok? Então vamos lá. E uma das formas, baseado não se ser Deus e a Mamon, porque Mamon é a riqueza, alguma coisa contra a riqueza? Nunca, pessoal. A doutrina espírita não faz apologia à pobreza. Não é assim que funciona. Ok? Não é assim que funciona. Mas não dá para você servir a dois deuses. Ou você serve um, ou você serve outro. Perceberam que, após a Segunda Grande Guerra Mundial, muitas religiões se tornaram materialistas? O start do materialismo dentro das religiões é a Segunda Guerra Mundial, porque eles não entenderam aquilo. Onde estava Deus naquele momento? Aliás, foi o Papa, na época, que fez essa pergunta. Aonde está Deus na Segunda Guerra Mundial? Deus está em todos os lugares, menos no coração dos homens. Mas os avisos foram dados muitas vezes. As profecias existem para não se concretizarem. Entenderam ou não? As profecias, elas existem para não se concretizar. Por exemplo, o que vai acontecer se nós não cuidarmos da água? Ela acaba. Quantas pessoas estão falando isso? Que nós temos que cuidar da água. Então, isso é uma profecia. Mas elas existem para não se concretizarem, para que as pessoas tomem a consciência disso daí. Então, se eu vou buscar a fé, eu vou entender que a fé é o meu suporte. Aliás, eu vou dar um exemplo para vocês hoje, que vai ficar bem mais simples a gente entender. Um dos significados, porque há toda uma simbologia por trás da cruz de Jesus. Um dos significados dentro desse tema, é a gente enxergar a cruz de Jesus, ok? Como foi desenhado aqui. A sua trave horizontal são os valores materiais. Nós precisamos? Claro que precisamos. É evidente que precisamos. Nós somos matéria. Quem aqui não gosta de conforto? Isso é inerente ao ser humano. Quem aqui não gosta de passear, de se alimentar bem, de se vestir bem? Isso é natural, isso é normal, isso é saudável. Não existe problema nenhum nisso. Isso é uma característica de humanos e seres humanos, não há problema. O problema é o valor que você dá para isso. Quando você coloca isso acima de qualquer coisa. Aí está o problema. Então os valores materiais representam a trave horizontal. É importante? Claro que é importante. E os valores espirituais representam a trave vertical. Vamos imaginar uma situação. Eu vou pegar a trave horizontal e vou esticar. O que vai acontecer em algum momento? Não tem equilíbrio. Veja, se eu começar a adorar Mamon, só riquezas materiais, só prosperidade material, eu vou estar alongando a trave horizontal, que ela é importante, claro que ela é importante, mas ela tem que ser menor do que a trave vertical, porque eu sou um espírito, eu não sou um corpo, eu sou um espírito, e vai chegar um momento que eu vou precisar deixar tudo isso para trás, sim ou não? Até o corpício vai ficar para trás. Vai, porque ele não me pertence, ele pertence à natureza. Ele veio da natureza, ele retorna para a natureza para dar vida a outros seres. Para outros seres. Pode ser do reino vegetal, pode ser do reino animal, pode ser do reino nominal, não importa, é matéria orgânica. Ele volta para a natureza e ele é devolvido para um ser, para continuar um processo evolutivo. Então, se eu sou um espírito e não levo nada, nem o corpo, que valores que eu vou levar? Aí vem aquela perguntinha, né? Quem é você? Essa é a pergunta. Quem é você? A maioria não sabe a resposta. Que vai falar nome, sobrenome, profissão, né?
parentes, não são de família tal, sei que lá tal, sei que lá tal. Você está falando de personalidade, que ficou no túmulo, que ficou junto com o seu corpo. E ninguém sabe essa resposta, porque nós nos apegamos em demasia aos valores materiais, que são importantes, não é essa a questão, mas não podem ser os mais importantes. A trave vertical são os valores espirituais. São os valores espirituais. Então, posso ter a trave horizontal? Posso, qual é o problema? Mas o que está fincado aqui, olhando para cima, olha a setinha, aqui eu estou na horizontalidade. Horizontalidade. Aqui eu estou na verticalidade. Eu estou com os pés no chão, enfincados na terra, porque preciso, ok? Então essa cruz está enterrada no chão, mas olhando para cima. Olhando para cima. E aproveitando os valores materiais para evoluir, para crescer, para usufruir. Mas tendo a certeza que nada, absolutamente nada me pertence. Nem o corpo físico. É como uma grande loja de departamentos. Vocês lembram da loja de departamento, do exemplo? É exatamente isso. O planeta Terra é uma grande loja de departamento. Com uma porta de entrada e uma porta de saída, e uma está de frente com a outra. Você já nasce e olha e você sabe que existe a outra na mesma direção, em linha reta. E você está indo para a direção dela. Você pode fazer todas as curvas que vocês imaginarem, mas você está indo na direção dela. Pode levar 80, 90, 100, 110, 120 anos, mas você vai chegar. Para entrar nessa loja de departamento, eu preciso de uma roupa, corpo físico. Para sair da loja de departamento, eu tenho que devolver a roupa, porque ela também é da loja de departamento. E aí, o que eu levo? O que eu levo? Nada. Se eu me apeguei só nisso, nada, absolutamente nada. Ok? Então, faz apologia à pobreza? Nunca fez. Nunca fez. Ok? Mas mostra qual é realmente o valor das coisas. Qual é o valor das coisas. Então veja, dentro disso aqui, eu vou perceber que a alegria que muitas vezes nos falta é justamente a alegria que devemos aos outros. Olha que conceito interessante da doutrina. Muitas vezes nós reclamamos da alegria que nos falta. É exatamente aquela alegria que devemos aos outros. Na quarta-feira passada, num trabalho mediúnico, é muito interessante esse exemplo. Aí eu pedi permissão se eu poderia usar esse exemplo. Tu não pode usar, sem problema nenhum. E um espírito, no plano espiritual, okay? Já tinha sido resgatado numa colônia espiritual, e ele estava muito magoado, muito ferido, muito machucado, revoltado também. Por quê? Ele contou toda a história dele, e ele disse que ele nunca foi amado, nunca foi acolhido, foi abandonado, foi judiado. Ele foi traçando tudo aquilo dentro dele, traçando. Ele trazia essa revolta, essa mágoa, esse ressentimento por tudo e por todos, que nunca ninguém o acolheu. Foi falando, quase 20 minutos ele foi falando. Só que ele estava numa colônia espiritual, ok? E ele estava muito perto de um berçário. Estou falando de uma colônia espiritual. E um orientador disse assim para ele: sabe todo esse amor que você não recebeu, que você não teve? É exatamente esse amor que você tem que dar para alguém. Tem um bebezinho aqui precisando de um pai. Então tudo aquilo que você não recebeu, pode dar para ele. E aí? Perceberam? Como muda? Deu um giro de 180 graus? Ao invés de reclamar, de questionar, de se magoar, de ferir daquilo que ele não recebeu, é a oportunidade dele dar tudo aquilo que ele não recebeu. Então o vazio existencial dele seria preenchido não por aquilo que ele não recebeu, mas por aquilo que ele vai passar a doar. Entendeu? Interessante isso. Isso no plano espiritual. Ele estava perto de um berçário. Ele falou: você deixa ele aqui 7 horas da manhã, você vai trabalhar, você volta no final da tarde, pega ele de volta, leva para o abrigo, no final de semana você leva na sexta e você devolve na segunda. Você precisa de trabalho e de amor, do amor que você vai dar. Entenderam? Interessante como que a espiritualidade superior trabalha esses valores. Não, muitas vezes é exatamente essa frase. A alegria que muitas vezes nos falta é justamente a alegria que devemos aos outros.
Vocês se lembram uma vez que eu fiz uma analogia de um banquinho de 3 pés? Confiança na espiritualidade, confiança em algumas pessoas e confiança em si mesmo. Então, um banquinho de 3 pés está equilibrado, porque cada pé tem a sua função e eles estão do mesmo tamanho. Hoje eu vou fazer uma outra analogia, de uma mesa de 4 pés. Hoje é a analogia de uma mesa de 4 pés. Eu vou usar essa mesa aqui, ok? Não precisa nem ser tão forte como é essa, mas imagine uma mesa de 4 pés. Em cima dessa mesa tem um vaso e tem uma flor lindíssima. Cada um tem a sua flor na cabeça, tudo bem? Imagine uma mesa de 4 pés. Em cima dessa mesa, ok? Tem um vaso e nesse vaso tem uma flor lindíssima. Dá para vocês imaginarem algo assim? Todos vocês conseguirem imaginar? Tá. Vamos pegar 4 estruturas. A primeira estrutura é um pé. Um pé. Eu vou chamar assim de família. Então, é o pé chamado família. Tudo bem? É importante? Muito importante. O outro pé, eu vou falar do ocupação. Pode ser numa empresa, fora de uma empresa, em casa, não importa. Mas uma ocupação onde você mantenha o seu corpo e a sua mente envolvida com aquilo. Ok? Uma profissão, seja qual for. Não necessariamente dentro de uma empresa ou dentro de uma loja, mas algo que você faz. Ok? Então o segundo pé é a questão profissional. Importante? Muito. O terceiro pé é a questão financeira. É importante? Claro que é. Muito ou pouco, todos precisamos. Ok? Então o terceiro pé é a questão financeira. E o quarto pé, qual que vocês acham? Numa estrutura de uma mesa de 4 pés, eu falei 3. Me falem para vocês qual seria a estrutura do quarto pé. O que vocês acham? Tá, sem contar a espiritualidade, materialmente falando, socialmente falando. O que vocês acham que seria o quarto pé? Não, sem contar a espiritualidade. Um relacionamento, pode ser? Pode ser? Então eu tenho um pé financeiro, um pé profissional, uma ocupação, um pé chamado família e um pé relacionamento, pode ser? Ok? Então essa mesa está estruturada em 4 pés. Poderíamos ser uma outra estrutura, tá? Aí vocês imaginem quais seriam os 4 pés da mesa de vocês. Aqui eu só dei um exemplo. Cada um escolhe aí o que de acordo com a sua vida, de acordo com os seus valores. E esse vaso está lá, maravilhoso, aquela flor lindíssima. O que acontece se um dos pés quebra? Pode quebrar um desses pés ou não? Pode. Ok? Pode quebrar 2 pés? Pode. Não é isso? Na nossa vida não acontece isso de vez em quando? Todos os dias, ok? Na nossa vida, de tempos em tempos, parece que um dos pés da nossa mesa foi quebrado. Ou é o financeiro, ou é a família, ou é o relacionamento, ou é a profissão, não importa. Ou qualquer estrutura que vocês queiram dar para um dos pés. Às vezes quebra um pé, não necessariamente o vaso quebra, ele fica ali. Às vezes os 3 pés, de alguma forma, conseguem segurar aquilo, ok? Mas se quebrar mais um pé, cai, literalmente falando, ok? Então a coisa mais valiosa que nós temos, que é o vaso com aquela flor, está em cima de uma mesa, e essa mesa está estruturada em cima de 4 pés, de 4 estruturas. Que de tempos em tempos serão abaladas, sim ou não? De tempos em tempos, ou aqui, ou ali, elas serão abaladas. E às vezes coincidem de 2 serem abaladas mais ou menos na mesma época. O que eu faço para não cair esse vaso? Olha que interessante. Eu pego o vaso, ok? Amarro uma cordinha, vou até o teto, ponho um ganchinho, trago uma corrente. Pode ser que o vaso esteja em cima da mesa, mas o que vai acontecer se cair os 4 pés?
ele se sustenta. Ok? Qual é a analogia aí? Qual é a essência aí? Que eu tenho que ter valores dentro de mim, que toda vez que a vida me abalar de alguma forma, esses valores me sustentam, e esses valores estão acima de mim. Entendeu? Pode ser um sonho, pode ser um ideal, pode ser uma virtude, pode ser espiritualidade, pode ser o que a gente quiser, mas são valores que eu não abro mão. São os valores que estão acima de mim, e é eles que sustentam a flor e o vaso. Entenderam ou não? Porque se eu colocar meu vaso em cima dos pés, de tempos em tempos esses pés serão abalados e o vaso vai cair. Mas se eu conseguir manter esse vaso com essa flor sustentada para o alto, não importa se é espiritualidade, se é religião, se é um valor, se é um sonho, não importa o que seja, um ideal, esse vaso não quebra, por mais que os pés sejam abalados. Entenderam? Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos complicar um pouquinho mais agora. Todos nós estamos numa caminhada dessa personalidade. Só vamos falar desta equação do tempo. Quando chegar no final desse processo, todos nós vamos chegar no final desse processo, eu quero olhar para trás e falar, eu consegui chegar até esse ponto. Eu consegui ressignificar. Eu consegui enxergar a vida de uma outra forma. Eu consigo enxergar aquela situação de um novo jeito. Veja. Então, qual que é o meu objetivo no final de um curso? É olhar para trás e falar, eu aprendi. Hoje eu estou melhor. Qual era o meu projeto de vida? Ser uma pessoa melhor. Então, todas essas experiências me ajudaram para que eu pudesse enxergar a vida e principalmente a mim mesmo com outros olhos. Com outros olhos. Temos um problema ou temos um desafio? Temos um desafio. Então é muito triste quando alguém chega no final de um curso, no final de um período, olha para trás e fala, nossa, perdi tempo. Aliás, um dos maiores sofrimentos do plano espiritual, é a sensação do tempo perdido. Vocês não imaginam quantos espíritos reclamam, choram, desesperam, quando tiveram até uma vida atribulada, cheia de coisas materiais, cheia de preocupações materiais, muito poucas espirituais, e quando eles perceberam, eles passaram a vida distraídos de si mesmo. Nada contra as coisas materiais, nada contra, mas focaram somente em coisas materiais, em posições sociais, em lugares, veja, e esqueceram da sua essência. Então nós temos, no caso da mesa, entender que eu preciso ter algo acima de mim, que me sustenta. Pode ser um valor, pode ser uma virtude, pode ser a espiritualidade, mas algo que sustente esse vaso com essa flor. Porque se eu deixar só em cima dos pés, corre-se o risco desse vaso cair, quebrar e estragar a flor. Entenderam? Então qual é a coisa mais valiosa? Sou eu. O vaso e a flor é a minha essência. Não é a minha personalidade, mas é a minha individualidade, que tem que estar sustentada por um plano acima de mim. Posso até estar apoiado na mesa, sem problema nenhum estar apoiado na mesa, mas eu não estou sustentado na mesa. Eu tenho uma sustentação acima de mim, porque essas coisas, os pés, são transitórios, são materiais, são feitas por pessoas. Em algum momento pode se romper, pode, entender? Então, voltando ao assunto, a gente vai entender que a humanidade de hoje, estou falando do século XXI, sofre muito mais pelos excessos do que pelas faltas. Vocês concordam com isso ou não? Olha que interessante, né? Na geração dos nossos bisavós, ou dos nossos avós, ou até dos nossos pais, por que não? Né? A falta era uma constante. A partir das nossas gerações, o excesso é um problema. As pessoas estão morrendo muito mais pelos excessos do que pela falta. Hoje, inverteu. Inverteu. As pessoas estão morrendo e sofrendo muito mais pelos excessos do que pela falta. Olha que virada que deu isso. Porque isso é falta de você ter um ideal superior. É a falta de um ideal superior. Pode ser qual for.
Enquanto não tiver um ideal superior, eu vou ficar só na horizontalidade da vida. E aí eu alimento algo dentro de mim, todos nós temos, até um certo ponto é positivo e saudável, até um certo ponto, passou disso, já não deixa de ser positivo e saudável, é a questão da ambição. Todos nós temos que ter ambição, claro, evidente, sem dúvida. Isso faz parte da condição humana. Mas se eu colocar ambição acima de todos os meus valores, eu enlouqueço. Porque o materialismo não tem fim. O materialismo não tem fim. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você... E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Ok? Quem que vai lembrar aqui do conceito de status? Ninguém vai lembrar? Eu compro e eu não preciso com o dinheiro que eu tenho para mostrar mais que eu não sou. Quase, chegou a 90%. Ela chegou a 90%. Vamos lá, comprar aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem para provar para as pessoas que não gostam aquilo que não é. Entenderam? É isso. É porque quem gosta de você e ponto. Então é comprar aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem para provar para as pessoas que não gostam aquilo que não é. Olha, isso é materialismo. Isso é o materialismo. Você está muito mais preocupado com o que está fora de você do que com você. Com você. Então existem situações onde as pessoas vão começar a pensar nisso aqui, ó. O orgulho é a maneira desenvolvida pelo egoísmo. O orgulho é a maneira desenvolvida pelo egoísmo para camuflar o que somos, a fim de vivermos a fantasia do que gostaríamos de ser. Qual que é a maior dor que nós sofremos no século XXI? A dor e ilusão. A dor e ilusão. Da auto-ilusão, inclusive. Entenderam? Então, baseado nessa falta de amor próprio, isso é falta de amor próprio, que eu vou começar algo chamado comparações. Toda comparação é injusta. Você está comparando o quê? Com quem? Se eu me comparo com quem está acima, é que é para eu me sentir abaixo. Se eu me comparo com quem está abaixo, é porque eu quero me sentir acima. Entenderam? Toda comparação é injusta. A única comparação justa é aquela que você faz em relação a você. Essa comparação ela é justa, porque você está melhorando. Então você olha para trás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, fala, sobre esse aspecto eu evoluí. Então essa comparação ela é justa. Você só pode se comparar a você. Ou sobre aquele aspecto eu compliquei ainda mais. É hora de rever. Entenderam? Então, às vezes multiplicamos nossos bens e reduzimos os nossos valores. Multiplicamos os nossos bens e reduzimos os nossos valores. Interessante. É o materialismo. E por que o materialismo tomou conta? E uma parte do materialismo tomou conta de todos por causa da religião. A própria religião, que ficou estagnada muitas vezes na Idade Média, não trouxe o quê? O acolhimento, não trouxe a explicação. E as pessoas encontraram no materialismo algo para tampar o seu vazio existencial, onde seria a obrigação das religiões. Acolher, abraçar, não mais mostrar um Deus punitivo, um Deus que castiga. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A função de todas as religiões, cristãs ou não cristãs, é acolher, é fortalecer, é mostrar a vida como um todo. A vida como um todo. Então, se o materialismo cresceu como cresceu no mundo todo, boa parte dessa responsabilidade foram das próprias religiões, que não evoluíram. Elas não levaram em consideração a evolução humana. Interessante. Sábado eu tive a oportunidade de conversar com uma família aqui, e um menino deles não quer frequentar. Eu acredito, mas não quero frequentar. Os pais estavam em desespero. Falei, mas é a geração que vai buscar as mesmas informações, precisa buscar, mas para um outro canal. São outros espíritos que eles vêm vindo. Têm as mesmas necessidades, mas buscam por canais diferentes. Temos que incentivar, temos que participar, mas você percebe que os canais são diferentes. Então, se isso acontece às vezes no meio espírita, imagina as religiões mais tradicionais,
que estão falando a mesma coisa há séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. E o espírito evolui, chega uma hora que ele não consegue encaixar mais aquilo na vida dele. Entenderam? Ele quer crer, mas ele quer que a sua crença ou a sua fé seja de uma forma mais racional, mais objetiva e mais direta. Então podemos viver o mundo, sim, sem dúvida nenhuma, mas a gente vai começar a entender, por exemplo, que o que eu estou fazendo no planeta Terra, qual é a minha função? Reencarnei para quê exatamente? A doutrina espírita ela tem 7 princípios básicos. 7 princípios básicos. Ok? Que não são princípios espíritas, são princípios universais estudados pela doutrina espírita. Primeiro, Deus. Segundo, imortalidade. O segundo princípio. Mas vamos parar só nesses 2 por enquanto. Mas todas as religiões falam de Deus, de espiritualidade, às vezes com um nome diferente, sem problema nenhum. Mas todas falam da existência de um ser superior e da imortalidade, ok? Mas falar é uma coisa, vivenciar é outra. 80% dos problemas do mundo estariam resolvidos somente vivenciando esses 2 princípios. Deus e imortalidade. Não precisava nem dos outros 5 que a gente precisava. Só esses 2 já era suficiente. De todas as religiões ou filosofias espiritualistas. Porque você traz a ideia de um ser superior, ok? E da imortalidade. Da imortalidade. Aí a doutrina espírita traz o terceiro. O terceiro é a reencarnação. A pluralidade das existências. Depois você tem a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Aí você tem a pluralidade dos mundos habitados. Todos os mundos são habitados. Aliás, para que existe toda a matéria disseminada no universo? Já fizeram essa pergunta? Para que existe a matéria disseminada no universo? Para servir de morada para o Espírito. Olha interessante. Deus, Espírito e matéria. A tríade. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Deus, um triângulo. Imagine um triângulo, ok? Deus, Espírito e matéria. Essa é a tríade que a doutrina espírita fala. Deus, Espírito e matéria. Mas para que serve a matéria? Para servir de morada para o Espírito. Morada em relação ao corpo físico e a morada em relação aos planetas, sistemas e tudo o que acontece. Agora é uma suposição. O que Deus criou primeiro, o Espírito ou a matéria? É bom fazer umas perguntas que a gente não tem resposta, né? A gente tem que pensar, raciocinar, refletir, concordar ou não concordar, não importa. Mas na opinião de vocês, o que Ele criou primeiro? E aí, vocês concordam lá com o Franco? Ele falou que Deus criou a matéria primeiro. Passou a ser feito depois da existência. Não, é só matéria, o Espírito. O Espírito já existia. Eu acho que sim. Então vamos lá. É só uma pergunta, isso aqui é uma aula. Segundo o velho Big Bang foi a matéria, né? O que mais? Matéria ou espírito, pessoal? Quando eu resolvi isso aqui, né? Deixar um pouco essa pessoa aqui dentro, você não gosta? Você tem que tirar terra, matéria, depois jogar aqui dentro. Bem jogado ainda, né? Vai, de balde. Vai. Tá? Mas eu não estou falando não estou falando nem dos planetas e sistemas e galáxias. Eu não estou falando nem disso. É que nem voltando no que a você falou, né? Alguém falou um dia que o termômetro da população realmente é as religiões. Sim. Eles vazias, funcionam também. Sem dúvida. Vocês são povos, né? Exato. Exato. O termômetro da população. Exato, sem dúvida. Se olhou os tempos, está cheio, a população está vazio, todo mundo para a praia. Mais ou menos isso. Tá. Então vamos lá. Está em Gênesis. A matéria, eu acho que foi primeiro, porque depois que surgiu a primeira célula, né? É muito antes disso.
Mas muito antes de célula. De estrutura atômica, inclusive. Né? Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, tá? Olha que interessante. Nós somos feitos de 7 corpos. Tudo bem? 7 corpos. Átmico. Todas as coisas se dividem em 7. É engraçado, né? Tem muita coisa 7, né? E o próprio Jesus usou a palavra 7 várias vezes. Vamos lá. Exato. O 7. Porque o 7, muito mais do que um número místico, é o número perfeito como é que é? O número perfeito. Vou lembrar, calma, eu vou lembrar. É o número. Eu já até comentei isso com vocês, inclusive. É o número perfeito de uma equação temporal. Vamos explicar, depois vem a teoria, vamos explicar a prática. O número 7, ele é usado, o próprio Jesus disse, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, ok? Então, tudo está, não tudo, claro, evidente, muita coisa está relacionada com o 7, número perfeito dos ciclos temporais, tudo bem? Ele é considerado o número perfeito dos ciclos temporais. Você vai cair na prova, pode anotar, tá? O 7 é um número, então muito mais do que o número místico, ele traz toda uma matemática atrás dele. O 7 é o único número que a divisão dele dá exata. Então vai lá, eu divido 7 de 2 de 3,5, não é isso? 7 dividido por 2, 3,5. 3,5 é 2 mais 1 mais meio. Olha os ciclos, um é o dobro do outro, perceberam? 1 é o dobro do meio, 2 é o dobro do 1. Então, muita coisa no universo, porque eu já comentei isso várias vezes com vocês, que o universo ele é matemático. Alguns meses atrás, um físico, né, está no YouTube inclusive, ele tem uma forma que fala 1 sobre 137. Já viram isso ou não? É um número que explica muita coisa no universo, 137 inclusive. Ok? E muita coisa que acontece, movimentos, está sobre essa equação 1 sobre 137. Então, é toda uma equação explicando toda a equação do universo. Então, o universo ele é matemático. Então, o 7, quando você fala em ciclos, você tem um ciclo de 7. Esse ciclo de 7 são 2 de 3,5. Um é o dobro do outro. E o 3,5 é 2 mais 1 mais meio. Ó, número perfeito dos ciclos temporais. É o único número que dá essa divisão. Então, nessa divisão, você tem uma evolução de meio, aí você dobra ela, é uma evolução de 1, você dobra ela, é uma evolução de 2, e aí sucessivamente. Dentro dessa evolução, desse círculo, eu divido em 4 pontos. Mínimo, médio subindo, máximo, 3/4 aqui e fecha o ciclo. Então, todo o nosso processo evolutivo se dá em 4 fases dentro de um ciclo. Esses ciclos são setenários. Mas o nosso processo evolutivo, aqui na Terra, nós evoluímos de 0 a 7, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42, 42, 49, 49, 56, 56, 63, 63, 70, 70, 77, 77, 84. São ciclos setenários. E aí, tchau. 84, né? Aí tchau e começa outro ciclo. Setenário. Se você pega é uma escada. Lá em cima é o 42, vocês concordam ou não? Porque é 84 é o final, então o 42 é o máximo. Então você vai subindo. Cada ciclo 07 tem uma característica. 7, 14 tem outra característica. 14, 21, até chegar no máximo, crescente. Aí você vem 42 descendo. Até 84, ok? E é interessante que esses degraus, uma hora eu vou fazer esse desenho para vocês, tá? Aliás, foi bom ter lembrado disso, tá? Em dezembro eu vou dar uma paradinha aqui, nessas aulas em dezembro. Só vou ver a data, vai ser 2 aulas, eu vou falar sobre sexualidade. Tudo bem? Só vou ver a data e eu passo para vocês. 2 terça-feiras. Uma só sobre conceito e a outra a gente vai entender algumas coisas a mais. Tudo bem? Então, já vão ser lembrados sobre isso. E aí o ano que vem eu vou fazer ciclos da vida. E é interessante que essa escada que sobe e para no 42, ela desce. E um ciclo está olhando para o outro. Um degrau está olhando para o outro. Você não precisa nem falar que ela desce, a gente
Entendeu? E um degrau, o que acontece? Um degrau está olhando para o outro, tem as mesmas necessidades. O degrau da subida tem a mesma necessidade do degrau da descida. As mesmas necessidades essenciais, agora vivenciadas de uma outra forma. Eu vou dar um exemplo mais prático. O que uma criança de 0 a 7 quer? Ser independente, sim ou não? Ser independente, vai amarrar o sapato, vai andar, vai comer sozinho, vai tomar banho sozinho. A criança nessa fase, o que ela mais deseja é ser independente, é não depender de ninguém para fazer as coisas. O que uma pessoa de 77, 84 busca? Ser independente, repararam? Não depender de ninguém, fazer as suas coisas. Perceberam? Duas necessidades idênticas, vivenciadas agora de forma diferente. Então, cada degrau, você tem a mesma necessidade, é o 7. Então, o 7, muito mais do que um número místico, é o número perfeito dos ciclos temporais. Então, tudo se divide por esse ciclo, por esse número, porque fica fácil uma explicação matemática. Entenderam? Mas quem veio primeiro? Quem veio primeiro? Então, eu vou falar dos 7 corpos. Tá? Nós temos aqui, ó, de trás para frente, o corpo físico. Me ajuda, hein? Corpo físico. Duplo etérico. Duplo etérico. O corpo físico morre depois de um tempo, algumas semanas, é o duplo etérico que volta para a natureza. Ok? Ele não tem detalhes, o corpo etérico, ele é como só a forma externa, tudo bem? Meio esbranquiçado, chamado duplo etérico. Ele tem a ver com vida. Tem a ver com, então o corpo físico morre, o duplo etérico fica pairando ali mais algumas semanas, depois ele volta para a natureza. É um duplo etérico. Ele tem a forma humana, ele não tem os detalhes. Tudo bem? É uma energia de vida. Saindo do duplo etérico eu tenho o corpo astral. Pode ser astral, espiritual. Ok? Forma humana. Ok? E aí eu tenho o mental inferior. Esse é o quaternário inferior. Esse é o nosso lado humano. Tudo bem? O quaternário inferior não tem a forma humana, ela é uma forma ovalada. É aí que estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas conquistas, as nossas derrotas, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Ele passa para o corpo espiritual, que passa para o duplo etérico, que passa para o corpo físico. Tudo bem? Entenderam? O corpo físico é a materialização de um sentimento. A materialização de um sentimento está no corpo físico. Vamos para o ternário superior. Esse é o quaternário inferior. Ok? Esse é o quaternário inferior. 4 corpos. O ternário superior, ele é formado do corpo mental superior, ok? Búdico. Na verdade é 1 mais 6, tá? A gente fala 7, mas é 1 mais 6. O que é o mental superior? O próprio nome já diz. Todas as nossas virtudes, todas as nossas qualidades, ele é também de forma ovalada. Ele é também de forma ovalada, ok? Todas as qualidades, as virtudes estão muito mais ali. O búdico significa arquivo, almoxerifado. Todas as nossas experiências, desde o momento da criação, todas as nossas experiências estão registradas no búdico. Todas. Imagine, que processador é esse? Bilhões de anos de experiências, tudo arquivado ali. E o átmico, que é a essência, que é o espírito. Chega um momento que você não precisa mais do quaternário inferior. Tudo que ele podia ensinar você, ele já ensinou. Você fica só com o ternário superior. Os corpos dos espíritos superiores é o átmico, búdico e o mental superior. Eles podem reencarnar, ok? Eles trazem a informação, mas eles agem só com os 3 primeiros, nem tem os outros 4. Ok? Então esse átmico, tudo para explicar, dar essa resposta, tá? Tudo isso para dar essa resposta. O átmico é a centelha. Okay? Vou chamar de centelha. Não é o nome mais apropriado, mas não existe outro nome para dar. É a mônada, é a centelha, é a fagulha, qualquer coisa nesse sentido. Nós não temos analogia para expressar o espírito. Ok? Esse espírito, que é a imagem e semelhança do Criador, é imaterial.
ok? Imaterial. É até difícil para a gente entender alguma coisa nesse sentido, ok? Ele é imaterial. Mas para ele se manifestar na matéria, ele precisa ter o primeiro corpo. Sem o primeiro corpo, ele não tinha condições de manifestação, que é o búdico. O corpo búdico já é um corpo material. Então, necessariamente, de uma matéria extremamente sutil, quase que uma matéria pura, é formada o búdico. Então, a matéria vem primeiro que o espírito. Porque precisava revestir o espírito. A sua resposta está certa. Pode ser de 1 segundo, o tempo de 1 segundo, mas veio primeiro. Pode falar. Muitos livros, em algumas situações, o espírito é guardado ovalado. Aí é ovoides, é diferente. Porque tem muito tecido, não está na hora de voltar, é mais fácil de guardar nos espaços, né? Por que isso? Então vamos lá. Agora é a parte mediúnica. Estamos no livro dos médiuns. Saímos da Gênesis e vamos para o livro dos médiuns agora. Tudo bem? Vamos lá. O livro dos médiuns diz que a forma humana é a nossa forma. Tudo bem? O que acontece se nós ficássemos sem movimento nenhum em cima de uma cama? Oi? Estorvo? Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Ok? O que acontece com o corpo físico que está em cima de uma cama? Ele vai fechando até chegar à forma fetal. Leva anos para isso, mas ele vai fechando. Vocês concordam? Ele vai fechando porque ele vai na forma fetal. Porque o corpo não se movimenta mais. Então a tendência é ele voltar para a sua origem. Estou falando dos ovoides aí, esquecem o mental superior, tá? Esquecem isso daí. Os ovoides são espíritos fixados em uma monoideia de mágoa, de ressentimento, de culpa, de desejo de vingança. Eles não pensam em outra coisa. 24 horas por dia. O que acontece com o seu corpo espiritual? Só que o corpo espiritual é 1000 vezes mais leve que o corpo físico. Perceberam a força do pensamento dele? Aí quando ele começa por conta própria a se fechar, você tem processos obsessivos. Aí você tem processos obsessivos nesses espíritos que se fixaram num sentimento muito pesado. Isso leva a existências, não é numa única existência. Esses espíritos são espíritos humanos, claro, evidente, mas é que perderam a sua conformação física, forma humana. Eles são usados em processos obsessivos porque eles sugam as energias das pessoas. Eles estão inconscientes, eles ainda estão fixados naquele sentimento de séculos. Tem um livro, Ícaro Redimido, dessa grossura, ok? Espírito Adamastor. Paulo T. Freire é o espírito. É a história do Santos Dumont no plano espiritual. Metade desse livro fala de processos de ovoidização e desvoidização. E a outra parte conta a história de Santos Dumont, que estava se transformando num ovoide. E foi resgatado. Orgulho, tá? Extremamente inteligente, mas extremamente orgulhoso. Extremamente orgulhoso. Extremamente inteligente. Extremamente orgulhoso. Tudo bem? E ele, é engraçado que depois que ele foi recuperado no plano espiritual, ele ganhou um prêmio no plano espiritual por uma invenção dele. E não foi o avião. Interessante, né? Não foi nem lembrado por causa disso. Porque ele era um gênio, ele era um cientista. Ele descobriu um monte de coisa, ele inventava um monte de coisa. Ok? E uma das suas viagens, viajava muito de navio naquela época, ok? Muitas pessoas caíam dos navios e morriam. E o navio não ia parar para socorrer ninguém, ok? E ele ficava muito incomodado com aquilo. As pessoas caíam simplesmente, não tinha a segurança que tem hoje nos navios. Ele inventou dentro de um navio um tipo de um canhão que lançava boias. Com o navio em movimento, ele salvava as pessoas. Ele nunca se preocupou com isso. De tanta coisa que ele inventava, ele é lembrado no plano espiritual por essa invenção. Tem uma estátua dele no plano espiritual por causa desta invenção, de tanta vida que ele salvava.
Então, ninguém lembra dele por causa do avião. Lembra dele por essa invenção. Então é um livro que fala, metade do livro é extremamente técnico esse livro, ok? Que fala sobre o processo de ovoidização. E o que é a desvoidização? Nessa condição, esses espíritos são resgatados, sempre, claro, evidente, são levados em mundos primitivos, reencarnam lá, ficam por algumas horas, é retirado, volta por mais algumas horas, porque você está ajustando forma e forma. Entenderam ou não? Eles não têm mais a forma humana. E a forma do mundo primitivo é humana extremamente grosseira. E somente essa forma extremamente grosseira suporta a vibração daquilo. Então eles vão sendo colocados em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, até que eles chegam novamente onde nós estamos. Entenderam ou não? Não que ele passe milhões de anos no processo. Não, pessoal. Isso é algumas décadas na nossa contagem. Até para ajustar forma e forma. Então, ovoidização, no caso, é um processo de monoideia, onde você atrofia o seu corpo espiritual. Sim, ele tinha um sentimento de culpa. Sim. Exato, ele tinha um complexo de culpa e um orgulho extremamente alto. Ele desafiava as leis da natureza, Santos Dumont. Então esse livro conta exatamente a história dele. Então a ovoidização é um processo de... Oi? Ícaro redimido. Espírito Adamastor. Gilson T. Freire é o autor desse livro. Okay? Tem a história, se vocês quiserem entender tecnicamente o que é um processo de ovoidização, esse é um dos melhores livros. E tem a história do santo. Por falar Ícaro, Ícaro é um arquétipo, ok? Ícaro redimido, ele foi redimido. Entenderam o que é o ovoide, pessoal? Nesse mundo primitivo que eles estão, eles recebem lições? Nada. Sofrem? Não, eles só são ajuste forma e forma. Pega aquela massa sem forma e coloca em uma forma humana. Ok? Fica por algumas horas e alguns dias, eles retiram. Espera mais um tempo, coloca numa outra forma. Então eles não têm lições nenhuma. Está se recuperando a forma deles. A lição deles é no planeta de provas e expiações. Ok? Nada se perde, ninguém se perde. Ninguém se perde. Entenderam o que é um processo de ovoidização? Diferente do ternário superior, tá? Apesar, aqui é a forma ovalada, aqui é um ovoide. É só são palavras diferentes para explicar conceitos diferentes. Os espíritos superiores têm a forma ovalada, diferente dos ovoides. Os ovoides são o tamanho de um crânio. Eles ficam do tamanho de um crânio. Acinzentado, pegajoso, mal cheiroso, ok? Eles sugam as energias das pessoas, inconscientemente. Eles são colocados por obsessores. Obsessores colocam para sugar as energias das pessoas. Tudo bem? Depende do padrão vibratório de cada um. Vai depender do padrão vibratório de cada um. Tudo bem? Entenderam? Então, quando a gente começa a entender todo esse processo, todo esse dinamismo da vida, a vida é muito dinâmica, mas é muito dinâmica. Aliás, o conceito vida, pessoal, nosso conceito é muito pobre quando nós falamos em vida. É muito mais amplo do que a gente pode imaginar. É como, uma outra palavrinha, que o nosso conceito é muito pobre, muito pobre, é quando a gente fala sexo. Na nossa cabeça é uma relação sexual de dois corpos. É isso? Também é isso. A espiritualidade fala assim, também é isso, mas é muito mais do que isso. Então, nas aulas que eu vou trazer para vocês em dezembro, eu vou estar explicando exatamente esse conceito visto pela espiritualidade superior. Ok? Os cristos planetários, eles são deuses também? Não. Depende da forma que você pode chamá-los. Deus só existe um. Só existe um Deus. Ok? Todos os cristos que você... Acima de todos os cristos existe Deus. Só tem um Deus. Podemos chamá-los de deuses com letra minúscula? Até podemos. Demiurgos. Tem algumas filosofias que falam que é muito difícil a gente se aproximar de Deus porque ele está muito distante. Agora, a gente aprendeu aqui também que nós temos essa centelha, que também é Deus dentro de nós, não é? Uma partezinha, uma centelha de Deus. Como que a gente então se comunica passando por essa infinidade de Cristos? Então, para se conectar com Deus?
Para se conectar com Deus? Muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido. Muito mais tranquilo. Eu já conversei com pessoas assim. Então vamos lá, pessoal. Vamos se conectar então. Tem uma frase, através de uma frase, que diz o seguinte: procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Não procurem, pessoal. Vocês não vão achar ele em lugar nenhum. Ok? Procurei a minha alma, nesse caso a essência. Ok? Não encontrei. Não procure. Ela não está em lugar nenhum. Procurei o meu irmão e achei os três. Entendeu? Só através do amor. Então, encontrar com Deus é amando. Não tem outra forma. Então, não tem camadas para você superar, distância. Não é uma questão de distância ou de tempo. É uma questão de sentimento. Então, se eu procurar Deus, eu não vou encontrar em lugar nenhum, porque Ele é imaterial. Se eu procurar a minha essência, eu não vou encontrar em lugar nenhum, é imaterial. Mas se eu procurar o meu irmão, o meu próximo, eu vou encontrar os três. Mas na essência de todas as coisas que estão aqui, é Deus. De uma flor, de tudo. É Deus. É Deus. É Deus. Então, é Deus. Fica assim meio perdido, porque tem pessoas ensinando Sim. que realmente a gente consegue se conectar com espíritos acima da gente um pouquinho. A gente consegue conversar com esses espíritos. Não. E aí a gente fica, né? Puxa vida, eu tenho certeza que Deus está em tudo, porque é uma perfeição muito grande, né? Tudo que existe aqui. Olha a incoerência, né? Colocar um Deus num patamar intransponível, ok? Em um enigma insolúvel. Colocaram Deus num patamar intransponível, em um enigma insolúvel. E aí nos pedem para que a gente possa o amar com todo o nosso coração. Que jeito? Eu acho que eu tô falando. Perceberam? Perceberam? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Entender, porque as pessoas, não assim, não todos, né? Exato. Mas a maioria das religiões, ela realmente deixa a gente muito distante de Deus. Exato. Porque muitas pessoas falam assim, Deus me disse, tem que ser desse jeito, ou Deus me falou isso, tem uma revelação de Deus e tudo. Nossa, você tá muito especial, né? Você teve um contato direitinho. Então, isso que deixa a gente aí um pouco confuso, eu acho que é o que eu tava querendo falar. Tem gente que parece que tá... Uma vez perguntaram para o Espírito Superior como é que Deus criou tudo. Espírito muito superior. Sabe o que ele respondeu? Não sei. Ele falou, mesmo se eu soubesse, não tinha como explicar para vocês. Não tem analogia, não existem palavras. Ok? Então, o erro das religiões, entre aspas, tá? É colocar Deus num patamar intransponível, em um enigma insolúvel, e pedir para que a gente o ame com toda a nossa intensidade. É incoerente. É no mínimo incoerente. Entendeu? Deus está no micro, está no macro. Deus está em tudo. Tudo está em Deus. Deu para vocês, entendeu? No budismo se fala assim, Deus é tudo, tudo é Deus. Ok? No budismo tem essa linha. Nós falamos, Deus está em tudo, tudo está em Deus. É diferente. Porque não é uma crítica a isso, tá? É como se misturasse tudo. Para nós, Deus, Espírito e matéria nunca estão separados. Podemos estudar de forma diferente, como didática? Sim. Posso estudar o Espírito? Posso. Posso estudar a matéria? Posso. Posso estudar Deus? Posso tentar. Mas só para estudar. Mas os três estão sempre unidos. Aliás, tem uma aula da Gênesis, que não está nem na Gênesis, que chama assim, Teoria Corpuscular do Espírito. É um livro. É um livro. Do que é formado o Espírito. Extremamente científico. Você pega numa estrutura atômica, prótons, nêutrons e elétrons, coloca na quarta dimensão, dá outros nomes e vai começar a entender que a inteligência é só uma parte do espírito. Mas isso é Gênesis. É uma aula extremamente complexa, extremamente científica. Mas é uma reflexão, é uma ideia do que se é formado o espírito. Baseado na questão 23 do Livro dos Espíritos. O espírito é sinônimo de inteligência? A resposta, a inteligência é um dos atributos do espírito. Se é um dos, cadê os outros? Aí você começa a estudar através disso daí. A física quântica acaba ajudando um pouco nesse sentido.
Então, é um mundo de conhecimento, de descobertas. Mas a história que Deus está longe, não. Deus está muito mais próximo do que a gente imagina. Então, mas à medida que o ser humano vai, esses cristos vão se lapidando, Sim, claro. Eles estão se tornando uma fagulha poderosa de Deus. Co-criadores em plano maior. Co-criadores. Em plano maior. Nós somos co-criadores em plano menor. Então, por exemplo, nós criamos coisas de acordo com o nosso mundo, de acordo com a nossa capacidade. Um Cristo cria também, e ele usa a mesma ferramenta que nós usamos. Aliás, só existem duas ferramentas, tá? Para quem não sabe. A força do pensamento, a primeira ferramenta, e a energia criadora. Nós usamos a força do pensamento e a energia criadora. Um Cristo usa a força do pensamento e a energia criadora. Só que potências diferentes. Entenderam? O máximo que a gente faz é gerar um filho. Ok? O máximo? Que excelente, né? Que excelente. Que excelente. Que já é uma grande coisa. Que já é uma grande coisa. Entendeu? Então a gente precisa trazer mais próximo. Chegou uma hora da gente ressignificar. Estava errado? Não. É que nós evoluímos um pouquinho, dá para ampliar um pouco mais esse conceito. Olha, quando o trabalhador está pronto, o professor aparece, não é isso? A lição aparece. Quando ele aprendeu a lição, o professor some. Entenderam ou não? Porque não precisa mais dele. Chega uma hora que você consegue ampliar os horizontes. Nada estava errado, estava adequado àquele momento. Àquele momento. Ok? Então Deus não está longe. Está muito mais próximo do que a gente imagina. Mas é preciso de uma moeda chamada amor. A moeda de intercâmbio universal chama-se amor. Toda aquela pessoa que está amando está em conexão direta com Deus. Entenderam? Ok? Tá bom por hoje? Oi? Eu estava correndo atrás desse que vem ganhando na tela, senão ele já subiu. Ele já subiu de posto. Ele já subiu de posto. Ele já é um Cristo planetário. Solar. Só para fechar, é um pouquinho polêmico. Está gravando? Então, um pouquinho polêmico. Eu adoro polêmica, tá? Quando nós fazemos uma oração ou uma prece, por que nós fazemos a oração? Por que nós entramos em prece? Não. Não. Então, eu falei para você que era melhor cortar, ok? Veja, pessoal, nós somos uma personalidade, sim? A personalidade só consegue se comunicar por palavras articuladas, certo ou não? A nossa individualidade não precisa de palavras. Trabalha na base de vibrações. Tudo bem? Espíritos superiores não usam palavras, tá? Quem usa palavras são seres humanos. São seres humanos, ok? Então, quando a minha personalidade tridimensional, ok, se comunica, ele precisa de palavras. Por isso que nós fazemos as nossas orações e as nossas preces em palavras, para se conectar com a nossa individualidade. Quando nós nos conectamos com a nossa individualidade, com a nossa essência, através das vibrações das palavras, ok? As palavras podem ser lindas, se elas não vibrarem nada, não é nada. Mas quando você sente o valor de cada palavra, você cria uma vibração. Essa vibração atinge a individualidade. Essa individualidade atinge a sua essência. Quando atinge a sua essência, você entra em contato com o todo. Entenderam ou não? Então Deus não escuta as nossas palavras. Quem escuta as nossas palavras é a nossa individualidade. Ok? Mas quando ela escuta é porque existe uma vibração. Quando encosta essa vibração, encosta no átmico. Quando encosta no átmico, entra um todo. Entenderam? É assim que funciona. Então nós entramos em oração e prece para ter uma conversa entre personalidade e individualidade. Ok? Então vamos encerrar a aula de hoje? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, por mais essa alegria,
pelo passe espiritual que recebemos. E agradecemos também a todos aqueles que de alguma forma fazem parte dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada, que eles estão nos ajudando para que possamos ser seres humanos melhores, para que possamos ter um ideal superior, para que possamos estar conectados com a nossa essência, entendendo que Deus, que Jesus, que toda a espiritualidade amiga está muito mais próxima do que a gente imagina. Que possamos ter a humildade, a sinceridade, a alegria de conversar, de falar, mas principalmente de sentir. Que assim seja.